Shalom, regeneradas! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma de vocês. Vamos abrir o coraçãozinho nesta manhã? Vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo? Então, nesta manhã, abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3 e no versículo 1 a seguir. Nós vamos fazer essa leitura e logo depois nós vamos explanar aquilo que está dentro da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Aleluias. Então, nesta manhã maravilhosa, nós vamos entender um pouquinho mais acerca dessa obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós nos chegamos a Jesus, a primeira coisa que acontece com nós é a ação regeneradora do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E hoje nós vamos entender como essa ação poderosa acontece dentro da gente. Nós vimos aqui Nicodemos indo até Jesus, porque ele não entendia o que era nascer de novo, que tanto Jesus estava ali tentando falar para ele. E talvez ele já vinha também ouvindo falar. E ele, como um estudioso da palavra, como um sábio da lei, ele ali ficou pensando: e eu vou ter um encontro com Jesus. E ele foi ter esse encontro e chegou lá, Jesus fala essas palavras as quais nós acabamos de ler. E nós vamos examinar alguns pontos aqui para nós e eles serão importantíssimos na nossa caminhada com Cristo. Primeiro, o Espírito Santo produz novo nascimento. A regeneração não é uma mudança de comportamento apenas, é uma mudança interior realizada por Deus. Então, aqui começa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele entra dentro da gente, a partir daquele momento que a gente se entrega a Jesus, começa ali uma mudança imediata dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, na nossa mente. A ação do Espírito Santo, a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela falou que é como a ação do vento. Nós não vemos o vento soprar, mas nós sentimos ele. E a ação do Espírito Santo, quando ela entra em nossas vidas, é assim. Nós, tomados pela ação do Espírito Santo, nós não temos mais as mesmas reações diante. Hoje, o nosso comportamento começa a melhorar. E eu quero também ressaltar algo, que a regeneração, ela não é também só uma mudança de comportamento, apenas uma mudança exterior, mas ela é uma mudança interior, de dentro para fora. E isso começa a ser observado pelas pessoas que estão em volta da gente. E aí, quando a gente começa a entrar mais profundo com Jesus, a examinar os textos, a gente vai entender que é muito difícil, mas também não é impossível
a gente ser regenerado, a gente ter uma mudança de comportamento. E é isso que o Senhor quer, é isso que Deus quer da gente. E quando a gente começa essa busca com Deus, essa busca com o Espírito Santo, deixando Ele fazer morada dentro da gente, o nosso temperamento começa a mudar. A gente começa a receber desse fruto o amor, a paz, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Gente, caminhar com Cristo, ter o Espírito Santo fazendo morada dentro da gente é algo muito tremendo, muito especial. A gente começa a ter o fruto do arrependimento, sendo transformados de glória em glória. Aleluias. Não é do dia para a noite que tudo isso vai acontecer. Não é do dia para a noite que nós vamos conseguir ser essa pessoa totalmente regenerada. É um passo de cada vez. É lendo as escrituras, é examinando, é abrindo o coração para o Espírito Santo fazer morada. É deixando ele guiar a nossa vida, os nossos passos. E nós encontramos na vida de Paulo essa regeneração, nós encontramos na vida de Paulo essa perseverança, essa obediência. Quando a gente vê Paulo ali em fúria, seguindo os discípulos, e no meio do caminho, quando ele tem aquele encontro com Jesus, e ali ele fica 3 dias sem comer e sem beber na casa de Judas, e ele passa por aquela transformação, e em seguida ali a gente vê os frutos do Espírito tomando a vida de Paulo, agora um homem transformado, um homem regenerado, um homem sofrendo perseguição pelo Evangelho, um homem sendo usado por Deus, um homem sendo guiado pelo Espírito Santo, que agora não anda mais segundo a sua vontade, segundo os prazeres da sua carne, mas agora ele mesmo sacrifica a sua carne em amor à obra. E ali a gente vê o Espírito Santo guiando a Paulo. A gente sabe que a ação do Espírito Santo, ela nos conduz aonde o propósito de Deus, ele quer nos levar. Aleluias. E ali a gente vê que Paulo, ele está para fazer uma viagem. E quando ele vai fazer aquela viagem, o Espírito Santo de Deus impede ele de sair. Por 2 vezes o Espírito Santo de Deus impede ele de sair. Por quê? Porque Paulo havia de ir para a Macedônia. Paulo havia de ir para a Macedônia porque ali tinha uma obra extraordinária de regeneração que Deus queria fazer na vida de uma moça que vivia ali possessa por um espírito maligno de adivinhação, a qual ela era explorada pelos seus senhores. Ali havia uma mulher que estava com o coração aberto, só estava esperando alguém com a palavra certa para que ela se rendesse e viesse aceitar a Jesus juntamente com toda a sua família. Essa mulher é Lídia. Aleluias. E ali, logo depois da convenção de Lídia, Paulo continua ali a obra guiado pelo Espírito Santo. Lídia é convertida, sua casa também. Aquela moça, ela é liberta. Paulo vai para a prisão, mas ali a gente sente que ele vai para a prisão em paz, porque ele está cheio do Espírito Santo. Aleluias. E naquela prisão ali, Deus, ele tem na vida de Paulo o propósito de libertar também aquele carcereiro. E Paulo fica ali ainda alegre e contente, porque os dois estão orando e louvando, cantando hinos ao Senhor. A gente vê ali Paulo e Silas cantando hinos ao Senhor, e ali as cadeias são quebradas. Ali eles obedecem à voz de Deus e eles não vão embora, eles não fogem, porque eles sabem que aquele carcereiro vai ser liberto e vai aceitar a Jesus, e isso acontece. Aleluias. E ali a gente vê uma regeneração profunda na vida de Paulo e sendo usado por Deus sobre a terra. E assim ele quer fazer com a minha e com a tua vida. Só basta apenas a gente dar lugar ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa
Ele tem vontade própria. Nós vamos como Paulo foi, guiado por ele, sem saber para onde, mas Paulo só seguiu as suas orientações. Que nós venhamos ser e estar nesse nível de intimidade, cheios do Espírito Santo. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui neste estudo é que os frutos, eles vão ser observados por aqueles que estão à nossa volta. Nós não precisamos dizer que somos cheios do Espírito Santo. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa forma de agir vai falar por nós, vai falar que temos o Espírito Santo conosco. Porque a nossa vida vai estar cheia de amor ao próximo, a nossa vida vai ter longanimidade, nós vamos ser pessoas bondosas, carinhosas. Nós vamos orar por aqueles que nos perseguem. Nós vamos amar os nossos inimigos como Jesus amou cada um deles e nos amou antes mesmo que nós nos rendêssemos a Ele, ainda quando estávamos lá no mundo, pecadores, falhos. Amém? Glória a Deus. Que este estudo tenha falado um pouquinho ao seu coração. Aleluias. Nesta hora eu quero estar orando com você. Aleluias. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, nesta hora, Senhor Jesus, eu oro, Deus, pelas tuas filhas, Senhor, meu Deus, que estão nesta hora, Pai, que já ouviram esta mensagem, Deus, que elas venham entender, Pai, que o fruto do teu Espírito, Senhor, pode as conduzir, Senhor, por pastos verdejantes. Espírito Santo, nesta manhã vai conduzindo cada uma, Pai, ao propósito qual o Senhor designou para cada uma delas em cima dessa terra. Meu Deus, que nenhuma tribulação, meu Deus, que as lutas do dia a dia, Pai, não venha deixar, Senhor, não venha fazer com que elas venham parar, Senhor, de perseverar. Meu Deus, de ser conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nesta manhã toca mais profundo, Deus, cada uma das Tuas filhas e que nós possamos perseverar, que elas possam perseverar, Senhor, acreditando que o Senhor é Deus e que esse Espírito Santo está conduzindo por algo mais profundo, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou ao teu coração, vou deixar o link aí na bio também do nosso canal Regeneradas. Amém? Siga, compartilha, dê um joinha. Deus abençoe em nome de Jesus.